Então, dando sequência nos processos da mesma empresa, doutor, item 217 da pauta. Irmãos Matar. Também é um auto de infração de obrigação principal relativo às contribuições previdenciárias. Essa primeira parte aqui do relatório, que eu transcrevo parte do relatório fiscal, transcrevo não, aduzo o que diz. É igual. É igual, e já vou na parte que interessa, que é aqui. No que concerne a este lançamento, a autoridade lançadora ressalta que o mesmo se constitui de contribuições de segurados e da empresa, inclusive SAT e RAT, e terceiros, bem como da retenção de 11% sobre os serviços contratados mediante cessão de mão de obra, conforme previsão no artigo 31 da Lei 8.812. Esclarece, no relatório fiscal, que as bases de cálculo sobre as quais incidiram as contribuições exigidas são equivalentes aos valores de mão de obra utilizada em edificações e serviços de construção civil realizados pela empresa, a saber, a matrícula C e número aqui descrito. A obra consiste em um prédio de 2 pavimentos, sendo um galpão de 1.080 metros quadrados e salas e lojas que somam 260,44 metros quadrados. Situado na rua Adib, aqui nesse bairro aqui. Ok. São Diogo, Minas Gerais. Após a análise das folhas de pagamento das GFIPs e das guias de previdência social inerentes à obra e a comparação com o cálculo prévio da mão de obra feita pelo sistema ARO, a autoridade fiscal constatou que a remuneração declarada de GFIP era suficiente para a regularização da obra. Informa, todavia, que ao verificar demais documentos pertinentes a esta obra, constatou a existência de recibos de pagamentos efetuados em seus respectivos recolhimentos à Previdência e outras entidades, no decorrer do ano 2001, o que ensejou os levantamentos CCI 7, RET, que é retenção, RR, que é retenção 11% obra, RR1. No levantamento CI 7, contribuinte individual obras, estão sendo exigidas contribuições sobre o pagamento feito aos profissionais Eduardo Cavalcante Pereira, no valor de R$600, a Joaquim de Paulo Exposito Neto, no valor de R$200, e de R$300 a Geraldo da Silva Santos. O levantamento de retenção, RET, compreende a retenção de 11% sobre as notas fiscais de serviço prestado pela construtora Vante, nos valores aqui discriminados. Na mesma linha, o levantamento RR refere-se aos serviços prestados por Volga Engenharia. E o levantamento RR1, que aqui apareceu uma chave, retenção de 11% sobre a nota fiscal de serviço contratado pela Solo Forte Engenharia, Fundações e Sondagens Limitadas. Já em relação a SEI 32 990 01 228 76, trata-se de uma reforma e de um acréscimo em um prédio comercial, andares livres de propriedade dos sócios, tal. Informa a autoridade fiscal que os recolhimentos relativos a essa obra existentes no sistema informatizado da Previdência são compatíveis com os dados da GFIP e folhas de pagamento apresentadas na competência 3 de março a 8 de março. No entanto, mediante o exame de notas fiscais e da escrituração contábil da obra, observa-se que a empresa não contabilizou em contas individualizadas todos os fatos geradores das contribuições. Afirma que há indícios de fatos geradores na conta aqui descrita, pois consta o registro de desconto em folhas da competência 1, 2003 e 2, 2003. No entanto, nessas competências não foram apresentadas folhas de pagamento nem GFIP, tampouco recolhimentos. Observou ainda que o primeiro empregado da obra foi registrado no livro de registro de empregado em março de 2003. A autoridade fiscal ainda esclareceu que a obra foi realizada em um imóvel de terceiros, sócios já notificados,
não podendo ser escriturada como sendo investimento em imóvel da empresa. Em razão do exposto, adotou o critério de aferição de mão de obra com base na área construída e no padrão de execução da obra, elaborado aviso de regulação da obra. ARO destacou ainda que os recolhimentos efetuados na competência março de 2003 a agosto de 2003 foram convertidos em área regularizada. Aqui, a partir nessa outra obra, matrícula 6, final 74, consiste em um prédio, 528 metros quadrados, com 2 pavimentos e tal. Informa o autor da lançadora que os recolhimentos apresentados constam do sistema de evidência. Destaca que as notas fiscais examinadas não podem. Registra também que o conta de pagamento ao senhor Luciano Lauar, responsável pelo projeto da obra, não foi apresentado, ficando evidenciado que a empresa não contabilizou todos os fatos geradores da contribuição em conta individualizados. Portanto, aplicou o critério de aferição pelo sistema ARO. Matrícula 677. Aí vai aqui todo discriminando todas as obras, né? Se não passar aqui, é passar o dia todo não lendo só no que diz as obras. A contribuinte, regulamento intimado, apresentou impugnação, requerendo a decretação da procedência do feito. Nos termos de despacho tal, os autos retornaram-se à unidade de origem. Foi solicitado à autoridade fiscal que, em relatório complementar, retificasse a informação dada acerca da destinação das contribuições para outras entidades e fundos, assim como fundamento legal para a aferição das contribuições previdenciárias, uma vez que foram citados dispositivos da Instrução Normativa 69/2002 e o lançamento ocorreu na competência 4/2006. Requeriu-se o exame dos documentos trazidos com a impugnação, notadamente a cópia do livro de razão, apresentados em contraposição à informação fiscal, de que nem todos os fatos geradores foram contabilizados em conta individualizada e identificável. Aí aqui eu trago mais uma vez o resultado da diligência, descrevo aqui qual foi. Por sua vez, a DRJ de BH entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento fiscal, apenas no sentido de recalcular a multa de ofício de acordo com a nova legislação. Regulamento intimado conforme a condição recorrida, autor apresentou recurso voluntário, aduzindo o que segue. Preliminarmente, deficiência do MPF, provas frágeis, arbitramento com base no ARO, contradição fiscal, proprietário da obra, contradição fiscal, lançamento de autônomos e retenção de 11%. Retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal. Retenção de 11%, comprovação da dívida do contribuinte principal. Por fim, reconhecimento proveniente de recursos para desconsiderar a auto-fração. Não houve apresentação de contra-razões ao relatório. Apresenta o pressuposto de admissibilidade por ser tempestivo, conheço do recurso e passo a análise das alegações recursais. Primeiro, eu faço aqui uma delimitação da lei dizendo o seguinte: na impugnação, o sujeito passivo nada argumenta a respeito do mandato de procedimento fiscal. No seu recurso, apresentou inovação a alegar que o MPF é evado de deficiências, devendo ser tornado sem efeito nos termos da legislação vigente. Aí eu trato aqui como preclusão, não conheço dessa alegação. Dessa toada, merece acolhimento apenas sobre o mérito propriamente dito da demanda, ou seja, aferição indireta e retenção de 11%, o que faremos a seguir. Do mérito, a recorrente afirma não existir qualquer irregularidade nos registros contábeis, assim como nos recolhimentos tributários efetuados. A fiscalização não juntou provas suficientes para embasar a presente NFLD, desconsiderando indevidamente a escrita fiscal e arbitrando de forma fantasiosa a movimentação da empresa. Pois bem, o presente auto-infração trata-se de obrigação, às vezes é uma obrigação principal, enquanto-se investir das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto. Mais a mais, a contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua formalidade, escorando por princípios
arrazoado desprovido de demonstração do sustetado. A fundamentação legal para o procedimento adotado de aferição indireta encontra-se no artigo 33, parágrafos 3º, 4º e 6 da Lei 8.212, que aqui transcrevo. Pois bem, o fiscal foi por demais incisivo e cuidadoso ao utilizar-se da apuração por aferição indireta, conforme resta claro no relatório fiscal, bem como no relatório fiscal complementar. Observa-se, especialmente do relatório fiscal complementar, que este especifica os pressupostos de fato do lançamento, inclusive evidenciando para cada inconsistência apurada, de forma pormenorizada, os fatos que justificaram a adoção da aferição indireta, da base de cálculo sobre o fundamento da não apresentação de documentos e esclarecimentos, que são informações, e da constatação da contabilidade não registrar o movimento real da remuneração dos segurados, do faturamento, do custo e ou do lucro. O relatório fiscal, ao repetir os fatos constatados na ação fiscal, deixou claro que foram verificadas situações diversas de lançamentos efetuados referentes às notas fiscais de serviços e de compras, seja com relação à data, valor, a quantidade de vezes que foram aproveitados ou a conta diversa de que deveriam ser lançados, o que dificultou, impossibilitou a verificação de despesas com mão de obra e a necessidade de suas respectivas contribuições previdenciárias. No caso, o ato da empresa descumprir a obrigação acessória de lançar em títulos próprios de contabilidade e de não obedecer o princípio da competência, só veio prejudicar a si próprio. Além disso, devemos destacar que tanto no relatório fiscal como na FLD, a fiscalização fundamentou a desconsideração da contabilidade na previsão normativa dos parágrafos 3º, 4º e 6 do artigo 33. Neste contexto, verifica-se que o lançamento foi devidamente motivado, com exposição dos pressupostos de fato e de direito, não havendo que se falar em nulidade no lançamento pela desconsideração imotivada da contabilidade. Ademais, ressalte-se que a presente lavratura fiscal também abarca as contribuições previdenciárias atinentes à retenção de 11% sobre o valor bruto do serviço realizado mediante cessão de mão de obra, constante de nota fiscal, fatura ou recibo, previsto no artigo 31 da Lei 8.212. Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, é clara a legislação vigente à época acerca da responsabilidade da contratante de reter 11% do valor da nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada. Aí eu trago aqui, colaciono o artigo 31 da citada lei, e digo, cumpre registrar que o presente lançamento não se refere à responsabilidade solidária, e sim ao dever de retenção de 11%, que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão da contratação de serviço executado mediante cessão de mão de obra, conforme a legislação acimada. Pois bem, feitas essas considerações acimadas acerca da legislação de regência e validade do lançamento na forma imposta, passamos a analisar as alegações do mérito propriamente ditas. Uma vez que a contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, peço venha para transcrever excesso da decisão de recorrida e adotá-las como razão de decidir, por muito bem analisar as alegações que aqui transcrevo. O que disse a DRJ? O argumento de que a fiscalização pautou seu procedimento em atos normativos revogados, tais como Instrução Normativa 18/2000, ao tratar da retenção dos 11% sobre o valor do serviço prestado pelas empresas, Instrução Normativa 69/2002, ao aferir indiretamente as bases de cálculo utilizadas no levantamento relativo às obras de construção civil, não tem o condão de afastar os lançamentos feitos. Embora o auditor tenha externado no relatório Folha 48/58 o entendimento de que tais atos eram aplicáveis às hipóteses verificadas neste lançamento, em sede de diligência, a informação foi retificada, com a indicação dos atos normativos vigentes à época da formalização do crédito, sendo-lhe concedida à empresa nova oportunidade de manifestação, no intuito de garantir o exercício pleno de sua defesa. Ademais, num relatório de fundamento do débito, consta o dispositivo da Lei 8.212, que trata da retenção dos 11% pela tomadora de serviço mediante cessão de mão de obra. No que tange a alegação de que a própria autoridade lançadora reconhecera a regularidade da obra CI final 78, portanto, infundados os levantamentos aerovinculados, quais sejam os da retenção e do contribuinte individual, cabe esclarecer que a regularidade ressaltada atinge apenas os fatos geradores circunscritos
a obra, que são incluídos a composição do CUB, e, por consequente, integra os valores apurados por meio do sistema ARO. No caso em exame, os serviços que ensejaram as retenções encontram-se listados no relatório de folha 10 e 11. Refere-se a atividades não incluídas na composição do CUB, assim, não contemplados pelo ARO, tais como terraplanagem, instalação de estruturas metálicas e de concreto armado pré-moldados. São serviços sujeitos à retenção de 12%. Quanto ao levantamento referente a contribuintes individuais, os serviços por eles prestados, a elaboração de projetos e serviços de topografia, não se inclui também na composição do CUB, nem estão sujeitos à retenção de 11%, conforme previu o anexo 14 da Instrução Normativa 3 de 2005 e prevê atualmente o anexo 8 da Instrução Normativa 971 de 2009. Dessa forma, agiu com acerto a autoridade lançadora exigir de forma apartada do ARO, na obra 78, as contribuições questionadas. Acerca da alegação de que antes de se exigir a retenção por ser uma antecipação de recolhimento, o fisco deveria averiguar o cumprimento das obrigações por parte das prestadoras dos serviços, saliente-se que o artigo 31 da Lei 8.212, tanto na redação atual como nas que vigiram desde 1999, dispõe que a obrigação do contratante é distinta e independente se o contratado recolheu ou deixou de recolher as contribuições previdenciais decorrendo da prestação de serviço. Aí a DRJ que citou o artigo 33 de 219 e disse, destarte, deixando da empresa tomadora de reter e recolher as importâncias exigidas em lei, é responsável diretamente e exclusiva pelo pagamento do tributo que não reteve. Em relação ao argumento de que cada obra teve contabilização apartada, a impugnante não comprovou o alegado. As cópias juntadas do razão não espelham aí, o DRJ foi batendo em cada um. No tocante às obras C e tal, que diz respeito à Avenida 28 de Abril, e a que diz respeito à Rua Dona Maria Matos, é questão incontroversa o fato que foram realizados em imóveis de propriedade dos sócios da impugnante, Paulo Sérgio Matar e Alexandre Matar. Informação que se comprova pelas cópias de certidão de registro desses imóveis acostados. Constate-se também, à vista dos contratos apresentados, que no período em que realizou as obras a impugnante detinha posse dos imóveis em decorrência de locação dos mesmos. Nessa condição, nos termos da legislação de regência, foi considerada pela fiscalização responsável pelas obrigações previdenciárias na qualidade de dona das obras. Nota-se pelos elementos consignados nas cópias da razão apresentadas pelos fundamentos aduzidos em sua defesa, a impugnante não escriturou essas obras sob a denominação de benfeitoreza imóvel de terceiros, mas as considerou como investimentos em imóvel de sua propriedade. Aí vai rebatendo, então. Termina a DRJ. Assim, revela-se também desarrazoado o argumento expedido pelo impugnante no que tange a consideração como seus os investimentos realizados nos imóveis de seus sócios. Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise da minuciosa demanda, compartilha as conclusões acima esposadas. Assim, escorreta a decisão recorrida, deve nesse sentido ser mantido o lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela fiscalização, que serviram de base para a constituição do CREP previdenciário, atraindo para si um ônus probandi dos fatos alegados. Por tudo exposto, vou decidir conhecer e negar-lhe provimento. DRJ Belo Horizonte. Pessoal, alguma pergunta? Não? Então votamos, doutor Cleberson. Com o relator. Matheus? Acompanhe. Rodrigo, Andréia. Andréia, acompanhe. Então, por unanimidade, pode-se negar provimento. Esse foi o 217. 218, da mesma empresa. Essa parte toda que tem a ver, pode pular, né, porque é igual, né, essa parte da ação fiscal, aí, se for o caso. Certo, mas isso aqui é uma CFL. Da construção civil, né? Ah, ok. O
o 2008-52, né? Isso é o 218, né? Isso. Uhum. É um CFL 30, auto de obrigação, auto de infração de obrigação acessória. Aí, ó. CFL 30 é pelo fato de ter a empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas do creditário a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas legais. Aí o que o contribuinte arca. A preliminar, necessidade de exclusão dos co-obrigados e legitimidade passiva. E em relação ao mérito, das supostas remunerações pagas por fora da folha de pagamento, das supostas remunerações pagas do contribuinte individual, da presunção utilizada pela fiscalização, da multa exorbitante e, por fim, requer o conhecimento e proveito dos recursos para desconsiderar o auto de infração, tornando sem efeito. Não houve apresentação de contra-razões ao relatório. Tá? Primeiro, em relação à preliminar. Essa preliminar é aquela dos co-obrigados, aquele anexo relação dos vínculos, né, que tem súmula CAF 88, relação a CORRESP, a relatório de representantes legais, nesse aqui foi relação de vínculos, isso aqui é superado pela súmula CAF número 88, e em relação ao mérito da demanda, obrigação acessória CFL 30, eu digo, toda a argumentação do recorrente tenta desconsiderar o fato gerador da obrigação principal. Quanto ao mérito da autuação, não apresentou o recorrente qualquer questionamento específico. Sendo assim, não existe qualquer irregularidade na autuação por descumprimento da obrigação acessória. Aí eu trago a legislação de regência, a aplicação do CFL 30. Aí vou trazendo aqui o caso especificamente ao caso concreto, alguns pontos, mas nada relevante, e concluo por rejeitar preliminar e negar provimento. Como eu disse no início do mérito, aqui ele não questiona a obrigação acessória em si, ele questiona o mérito da obrigação principal. Ok. Todos vamos julgar? Cleberson. Nesse caso aqui, presidente, ele questiona o mérito, ou seja, que esses segurados não deveriam estar na folha. É isso? Como é que é, doutor Cleberson? Esse argumento que falou da obrigação principal. Sim. Ele questiona que os segurados não deveriam, não receberam remuneração, não deveriam ser incluídos na folha de pagamento. Eu tenho que ler o que diz realmente o recurso voluntário para dizer isso, para lhe responder, doutor Cleberson. Mas O que eu quero dizer, doutor Raíde? Se por acaso ele questiona que aqueles segurados não eram segurados, ou que a base de cálculo não integrava o salário de contribuição, não sei, aqui teria que influencia aqui o resultado da obrigação principal, né? Ao menos teria que dizer que foi mantido. Sim, mas eu creio que essa obrigação principal desse processo será julgada adiante e vai ser mantida. Eu posso até procurar qual é ela aqui, peraí. A gente julgar primeiro ela, depois vir para os de obrigação acessória, né? Isso. No caso aqui,
Nesse aqui, a folha de pagamento. Teria que olhar especificamente o que está escrito lá no relatório fiscal da inflação, né? Página 4. Eu digo isso porque, senão me parece que há uma omissão aqui. Uma omissão no acordo? Se eu entendi bem a argumentação contribuinte. Já está adoçado? Eu teria que abrir um processo por um voto de cada vez para ver qual correspondente, que eu não lembro agora. O senhor abriu o processo, doutor Cleberson, e viu o que está escrito no relatório fiscal? Então, ele diz que na folha número 5, diz que a empresa deixou a folha de pagamento, de acordo com as normas, não inclui os contribuintes individuais, conforme anexo 2, e nem o salário pago por fora, conforme anexo 1. Aí teria que localizar o anexo 1 e 2 aqui. Então, não localizei 1 e 2 aqui, mas assim, tem que haver uma coerência, me parece que há uma conexão entre os dois processos, né? Eu tenho que ver aqui se é isso aqui. Não sei o que os demais pensam. Sim. Achei aqui, anexo 1, Achou o anexo 1? Anexo 1. Anexo 1 aqui dentro do processo, né? Não, mas achou? Achei, página 103. Esse caso aqui são pagamento por fora, né? Fora do pagamento, né? Porque se, por exemplo, o julgamento desse auto de infração, por hipótese, né? Dito não, esse pagamento não existiu. Isso poderia influenciar aqui esse auto. Sim. De obrigação acessória. Deixa eu só achar qual é o correspondente aí. Eu acredito que não vai ser o caso, né? Pelo encaminhamento do processo. Uhum. É um rol muito extenso de pagamento por fora, né, doutor Raiz? Isso. Várias e várias folhas. Mantendo um apenas, já é suficiente para esse auto.
Mantendo uma apenas já é suficiente, né? Um pagamento apenas. E são várias e várias folhas. Aqui já estou na 30. 30 vezes 30 por folha deve dar mais de 1.000. Aí tem os autônomos também. Tem os contribuintes individuais. Isso, os contribuintes individuais, que é o anexo 2. Deixa eu achar o anexo 2. Mas ele não faz referência ao auto e da obrigação principal, né? Não. Aqui eu mesmo me parece no processo. Você já viu o que disse a BRJ sobre esse auto? Exatamente, eu ia procurar agora. É só a página que eu estava tentando localizar. Qual que é a página? A multa dele é fixa, independentemente do número de infrações. Perfeito, presidente. Tem que manter ao menos uma. Pois é. Ao menos um fato gerador. Vamos fazer o outro lá de obrigação principal e deixa suspenso o julgamento desse aqui e a gente volta. Qual que é o que tem a obrigação principal? É a página 218, localizei agora. Não. Então, não prefere saltar e fazer o outro? Que tem obrigação principal primeiro? Esse aí vai ser mantido de qualquer jeito, mas tem ofício do Ministério Público Federal trazendo cópia de caderno e recibos com recebimentos por fora. Tem valores declarados pelos empregados em verificação física superiores aos registrados em folha de pagamento. Tem documento aqui nesse processo. Agora, vendo meu voto na decisão, não é nem decisão da DRJ, é na decisão de notificação ainda, né, da antiga Previdência. Esse caso foi o seguinte, o fiscal foi lá na sede da empresa e, quando eu estava lá esperando ser atendido, reparou que na tesouraria a mulher estava recebendo os trabalhadores, os empregados, o empregado recebia e ela assinava no caderno, na agenda. Aí olhou assim e disse, interessante isso, né? Aí foi lá e pediu a agenda para a mulher, o caderno. Aí foi da onde resultou nisso tudo, nesse pagamento por fora, né? Aí, como eu disse, aí tem um ofício aqui, e a própria a parte após a legislação que eu trago e tal, eu até copio e colo, e uso as palavras da decisão de notificação, dizendo que, quanto aos pagamentos por fora, foi comprovado diante da apreensão desse caderno, né, bem como com os contribuintes individuais, eles não constavam nas folhas de pagamentos e foram extraídos da própria contabilidade da empresa, né. Mas daí a introdução do voto parece um pouco incompatível na introdução do mérito lá. Toda
Argumentação desconsiderada fato gerador. Não apresentou qualquer questionamento específico. Não existe qualquer irregularidade. Essa introdução dá uma impressão incorreta. Essa parte que eu falo que ele não questionou nada específico. Aí eu faço outra redação aqui para complementar que não há irregularidade na autuação. Uhum. Ok. Então, só melhora o texto. Pode negar. Isso, como é melhor. Acompanho. Relator. Matheus, Acompanho. primeiro, Matheus, Acompanhe. Isso. Acompanho. É. Então, pode negar. O outro. R$219. Final 2008, 23. Então, abri. Aqui é auto de obrigação. Relativa à contribuição previdenciária, auto de obrigação principal. Vice-crédito. A autoridade fiscal informa que, ao confrontar as folhas de pagamento, as GFIPs e a escrituração contábil da empresa, constatou divergência entre os valores que foram declarados e os escriturados. Esclarece que, por meio dos registros contábeis de pagamento efetuados às pessoas físicas, identificou a existência de contribuintes individuais não incluídos nas folhas de pagamento e na GFIP. Esclarece ainda que considerou valores registrados na conta serviços de terceiros sobre a denominação de despesas diversas e despesas diversas como mototáxi, como remuneração a contribuintes individuais, ressaltando, contudo, a impossibilidade da identificação nominal dos prestadores do serviço, de forma ajuntada por amostragem de cópias da escrituração contábil contendo os pagamentos mencionados. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação, requerendo decretação da procedência do feito. Foi requerida diligência junto à autoridade notificante com vistas à emissão de relatório fiscal complementar para retificar a informação de que parte das contribuições a outras entidades e fundos seriam destinadas ao SES e SENAI, e para esclarecer quais os critérios foram utilizados para apurar os valores lançados, devendo ser indicados os valores considerados nas cópias dos relatórios de caixa anexados aos autos. Em resposta à diligência, foi anexado a folha 558, o relatório fiscal complementar, onde a autoridade lançadora reconhece o equívoco ao indicar o SESI e o SENAI como entidades beneficiárias das contribuições lançadas, retifica suas informações, substituindo as entidades citadas equivocadamente pelo SESC e SENAI, destinatários efetivos dos valores cobrados. Por sua vez, a DRJ em BH entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, decretando a decadência dos fatos geradores anteriores à competência a abril de 2001 e recalcular a multa de ofício de acordo com a nova legislação. Intimada e inconformada com essa decisão, a autora apresentou recurso voluntário, folha 679 a 688, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões. Após breve relato dos fatos processuais,
bem como dos fatos que permeiam o lançamento, aduz o seguinte: da decadência. A decisão ACOR diz que a manutenção do crédito é a partir de maio de 2001, enquanto na parte dispositiva da decisão ela indica abril de 2001. Tendo a intimação da NFLD ao contribuinte ocorrida em 19/5/2009, a exclusão se dá até o dia da notificação, na forma do artigo 145 do CTN. O cerceamento de direito de defesa. A autuação fiscal não realizou o trabalho na forma prevista nas instruções da repartição fiscal. Mérito, contribuintes individuais. A autuação fiscal imputa valores que indicam como relativos a contribuintes individuais. Todavia, nessa categoria estão aqueles que a lei previdenciária taxativamente assim os enquadra. O que se observa no caso presente são situações distintas daquela lei. O relatório fiscal, conforme o preâmbulo desta peça transcrito, indica que tributou inclusive valores de despesas diversas, mototáxi e despesas diversas. Em relação com as despesas diversas, a recorrente não autoriza a exação da contribuição previdenciária. Ademais, se aqui é o trabalho fiscal, relaciona tais contribuintes como seria o seu dever para regularidade do lançamento fiscal. Inconsistência do trabalho fiscal. O presente lançamento apresenta muitas inconsistências de ordem procedimental, jurídica e material, que impõe sua nulidade integral. Não houve apresentação contra razões ao relatório. Passando para o mérito, passando para o julgamento do recurso, eu digo: preliminar, nulidade de cerceamento do direito de defesa. Aqui eu afasto, trazendo a fundamentação do artigo 142, dizendo que o auditor fiscal muito bem fundamentou e indicou de forma explícita e clara os fatos e dispositivos legais que deram suporte. E passo para a análise da decadência. A contribuinte aduz ter a decisão ACOR mantido o crédito tributário a partir de maio de 2001. No entanto, na parte dispositiva da decisão, ela indica abril de 2001. Pois bem, neste ponto específico, cabe a este egrégio conselho aclarar e corrigir o lapso manifesto constante da decisão de piso, se não vejamos. Consta na conclusão a menção, a manutenção do lançamento a partir do mês de abril de 2001. Observa-se que o voto condutor decretou a decadência do crédito tributário até a competência 4, dos termos do parágrafo 4, artigo 150 do CTN, ou seja, resta válido o lançamento a partir de maio de 2001. Este diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em 19/5/2006, com a devida ciência da contribuinte, com a existência de antecipação de pagamento, verifica-se que os fatos geradores até a competência 4/2001 encontram-se extintas pela decadência, devendo ser mantidos os fatos geradores da competência a partir de maio de 2001. Competência a partir da competência, ficou muita competência. A partir da competência, maio de 2001. Isso aqui eu não estou nem adentrando ao mérito, porque isso aqui já foi decidido pela DRJ. O que aconteceu só foi um lapso manifesto na escrita entre o dispositivo e a conclusão do voto, tá? Passando para o mérito da demanda, versam os autos sobre contribuições devidas à Seguridade Social e às outras entidades e fundos incidentes sobre diferenças de remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais apuradas pela fiscalização por meio do exame de folhas de pagamento de efeitos de quitação contábil da empresa. Pois bem, como já explicitado em item anterior, a fiscalização apurou as bases de cálculo deste lançamento a partir de registros efetuados pela própria contribuinte em suas folhas de pagamento de EFIP e contabilidade. Não constitui objeto desta NFLD as contribuições decorrentes de remuneração não registrada pela autuada, quer seja em folha de pagamento de EFIP ou livros contábeis. Vale dizer, os valores considerados neste lançamento não foram oferidos. Assim, não resultam em presunção. No relatório de lançamento, o auditor fiscal informou por competência os valores apropriados e no campo de observação a indicação da fonte, se obtidos em folhas de pagamento e contabilidade do GFIP.
especificou, inclusive, no caso dos pagamentos a contribuintes individuais, o nome do prestador. Não de todos nesse caso específico, né? Dessa forma, contém um lançamento de forma clara as informações necessárias ao perfeito entendimento das divergências apuradas, podendo o contribuinte realizar a conferência dos cálculos pretendida pela verificação dos documentos. Quanto aos valores de despesas diversas com mototáxi, também considerados salários de contribuição, foram eles obtidos no lançamento especificados dessa forma no livro Razão, conta contábil, aqui descritas, serviço de terceiros, pessoa física. Analisando as cópias do Razão, acostadas pelo setor fiscal, folhas aqui descritas, 470 a 473, percebe-se que a autuada efetuou tais lançamentos a partir de recibos emitidos pelos prestadores dos serviços e, se o fez em conta destinada a registros relativos a pessoas físicas, correto está o entendimento fiscal em considerar esse valor como salário de contribuição. Sendo assim, por todo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para rejeitar preliminar e no mérito negar de provimento. Perguntas? Doutor Raíde, a DRJ, ela excluiu a competência Abril mesmo? Eu entendi. Tem o da DR, como é que consta lá no da DR? Não cheguei a ver, porque são vários levantamentos. Pelo que eu lembro, sim, doutor Cleves. Até porque o lançamento, a ciência se deu em 19 de maio de 2006. No voto condutor lá, pelo que eu estou lembrando, e que entrar para confirmar, ele foi na linha de excluir a competência 4. Aí só no dispositivo analítico que ele faz essa distinção. Vamos entrar para ver. Eu localizei a página aqui, do débito retificado, está sendo excluída a competência Abril, sim. Tá. Mas eu não vi de todos, sabe? Eu não cheguei ao final ainda. Mas mesmo se ele não fez, eu estou fazendo agora, né? Não, mas o resultado lá ao final não é isso. E? Rejeitar a preliminar e negar provimento, não está excluído. Não, eu não estou excluindo, mas estou primeiro aclarando, né? Eu acho que lá a DRJ fez isso, doutor Pinheiro. Porque eu quero dizer, tem que fazer menção da DR e dizer que nele foi excluído. E aclarar a decisão, mas amarrar com o da DR. Doutor Pinheiro, eu estou me baseando no Procede, página 599. O Forced não quer dizer muito. Tem que ver o que eles lançaram no sistema. Olha o da GR. Não, mas o Forced está dizendo que inclui, está assinado. É assinado pela própria relatora. Então, confirma a decisão. Se a execução não foi, aí já é uma outra questão da execução, mas não da decisão. Nossa, eles fizeram Forced, isso é coisa... muito tempo em desuso. Mas é... As coisas demoram um pouco 2010. mais. Lá em Belo Horizonte demora um pouco mais. Não, senhor, não vem com essa, não. Aqui, porque tinha gente que ainda estava... nos apegava. Vamos lá. Mas aqui, eu creio que eu não preciso fazer menção no meu acordo. Como dar provimento parcial. É porque eu estou só esclarecendo, né? Pelos documentos lá, o DAD, né? Retificado e esse documento do Dr. Clebson salientou aí que eu não tinha conhecimento. Está claro que é do Abril, né? Até mesmo... no voto, eu acho que é interessante constar no voto. Constar no voto, mas não na conclusão, né?
Não, na conclusão, na argumentação lá em cima, dentro do tópico do cadência. Posso acrescentar mais alguma? Posso acrescentar aqui que está claro, ao analisar tanto é verdade, aqui eu posso pôr, tanto é verdade que ao analisarmos é verdade que ao analisarmos o DADR, né? E o FORCED. E o FORCED. FORCED. FORS. C de casa. C de casa. ED. Emitido pela própria relatora do acordo. Emitido pela própria relatora do acordo. Consta claramente a exclusão da competência 4. A exclusão da competência 4/2001. Pronto. Pronto. Podemos julgar? Muito bem. Doutor Cleberson. Acompanho o relator. Para negar. Para negar. Matheus. Acompanho, presidente. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade, negar. 220. 220 é o... Só observar que existe a preliminar, para não faltar nada. Tem preliminar mesmo? Tem. No 219 tem. Então... 18 também. Rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. 18 também, né? Ok. 186. 220. Mais um laudo de obrigação principal. Aqui o relatório fiscal, mais uma vez, é PISA, igual aos outros processos. E digo, especificamente quanto a este crédito, a autoridade fiscal informa que as contribuições lançadas incidiram sobre os valores pagos aos empregados constante do caderno tipo agenda apreendido em 4 de fevereiro de 2005. Esclarece que consideram todos os valores pagos em meados do mês como adiantamentos e os valores pagos no início do mês como salário do mês anterior. As férias foram computadas no mês em que foram pagas, não interferindo o dia em que o pagamento ocorreu. Destaca que examinou o livro de registro de empregados para confirmar o vínculo empregatício entre a empresa notificada e as pessoas relacionadas no caderno apreendido. Após a identificação da condição de empregados, aduz que agrupou-os em situações semelhantes, tais como empregados cujos valores recebidos são descritos como férias, outros que são identificados como diferenças salariais, ainda outros que, por terem sido pagos durante certo período, foram denominados pela fiscalização como valores mensais e, por fim, aqueles casos específicos descritos no relatório pela autoridade fiscal, os quais foram agrupados como demais casos. Ressalta a autoridade lançadora, com fulcro no artigo 28 da Lei 8.212, que, uma vez constatada a ocorrência de salário pago
pelo caderno apreendido, mesmo que não incluídos na folha de pagamento, os valores pagos integram o salário de contribuição para fins previdenciários. Informa que, examinando a apuração do presente crédito, além do caderno agenda apreendido, também as folhas de pagamento e comprovantes de pagamento apresentados à Justiça do Trabalho foram lançados por competência, estando as bases de cálculos e os segurados beneficiados relacionados ao relatório de lançamento, levantamento REP, no estabelecimento da matriz, uma vez que a empresa Irmãos Matar e companhia remunerava até mesmo empregados que estavam registrados em outras empresas dos sócios, a saber, Prestaço. A contribuinte, regularmente intimada e apresentou a impugnação, requerendo a degradação do procedimento do feito. Foi requerida diligência, mais uma vez para retificar o relatório fiscal, substituindo as entidades, os terceiros citados, SESI e SENAI, pelo SESC-SENAC, que foi feito, e no tocante à fundamentação legal do arbitramento, cita os diplomas legais e respectivos artigos que autorizam a utilização da aferição da base de cálculo das contribuições lançadas. Foi dada a ciência do resultado da diligência à empresa, que se manifestou, a folha 755, reafirmando que os erros constantes do lançamento original e confirmados pelo auditor comprometem o trabalho feito. Argumenta que somente a lei pode fixar critérios ao arbitramento de tributos. O fato gerador do tributo é decorrente da tipicidade legal encerrada e, portanto, não pode ficar a critério do auditor ou de norma inferior. Por sua vez, a DRJ de BH entendeu por julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito, intimada e conformada com essa decisão, apresentou recurso voluntário das folhas 853 a 861, aduzindo o que segue, que o lançamento baseou em provas frágeis, ela bate aqui toda na questão da prova, a metodologia adotada pelo auditor fiscal é duvidosa, empregados de outras empresas, erros materiais e perícia. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de recursos para desconsiderar a auto de infração. Não houve apresentação contra razões ao relatório. O recurso é tempestivo dele conheço. Quanto ao mérito, versam os autos, aí eu trago aqui, faço uma explanação de que versam os autos, o que diz a recorrente diz. Pois bem, de pronto, registre-se que a presunção, no caso, uma espécie de aferição indireta, somente se aplica na ausência de registro na escrituração fiscal contábil da empresa. Por meio desta técnica, o fisco se vale de material probatório relativo a fato de comprovação inequívoca que leva à conclusão de que outro efetivamente ocorreu. No presente caso, a apreensão e conhecimento de um controle, ou seja, o caderno agenda, de pagamentos efetuados a empregados, sem as devidas formalidades legais e não disponibilizado à tributação, conduziu à fiscalização à vista dos indícios constatados, como os termos, férias, referência à composição salário, parte 13º, à conclusão de que os valores pagos tinham natureza salarial e, como tal, sujeitos à incidência de contribuição previdenciária. Os dispositivos legais que autorizam a aferição indireta com base na presunção estão previstos no artigo 33, que transcrevo aqui, e digo, a contribuinte não produziu prova contrária capaz de rechaçar a metodologia adotada pela autoridade lançadora. Poderia ter apresentado a escrituração contábil com registro dos valores em questão ou apresentado outro documento que pudesse contrapor as evidências que propiciaram a presunção, pois, conforme dito, esta tem eficácia relativa, prevalecendo enquanto não superada por uma prova robusta e convincente. A recorrente continua alegando que esses pagamentos foram frutos de empréstimos concedidos a seus empregados, sem fazer prova dessa alegação. Ora, não há razões que justificassem a manutenção de um controle de empréstimo fora da escrituração contábil, bem como de qualquer outro fato jurídico que não há intenção de esquivar-se do cumprimento das obrigações tributárias. Ainda que esses registros, de fato, referissem a empréstimos, tal situação permitiria a presunção de que nem todas as operações realizadas pela empresa são registradas conforme determina a legislação tributária, deixando claro que qualquer diligência fiscal
que, se detiver os documentos contábeis disponibilizados pelo contribuinte, não alcançarão o real movimento mesmo. Nesse contexto, a utilização da aferição indireta por meio de previsão legal não merece reparos, visto que, no caso, serviu como meio de prova de fato só conhecido no mundo não oficial, onde os registros são feitos à margem daqueles realizados para fins fiscais e contábeis. Especialmente quanto à existência delegada, especificamente quanto à alegação de existência de empregado de outra empresa, mais uma vez a recorrente não traz nenhuma prova capaz de comprovar o alegado. Ademais, importa realçar que os salários de contribuição tomada pela autoridade lançadora são exatamente as importâncias registradas no referido caderno, não merecendo guarida da pretensão da contribuinte. Quanto à questão da perícia, que eu afasto. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no método legal de provimento. Alguma pergunta nesse daí, pessoal? Acho que não, né? Preliminar. Esse tem preliminar? Não, esse não tem. Esse é o caso do pagamento por fora, né? Uhum. E o outro, por fim, aí, 220. Não, tem mais dois ainda, vai, 221. E 221 e 222, né? É. 2007, 01. Aqui o resultado será um pouco diferente, porque tem algumas rubricas aqui de demanda maior análise aqui. Vamos lá, né? Deixa eu ver de onde eu começo. Bem, dando continuidade ao julgamento da empresa Irmãos Matar, esse auto de infração, a autoridade lançadora ressalta que o mesmo se constitui de contribuições seguradas da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade e as destinadas a terceiros, incidentes sobre remunerações pagas de forma indireta a empregados e aos sócios da contribuinte, não incluídas nas folhas de pagamento e apurado mediante exame da contabilidade. Esclarece que, ao analisar a escrituração contábil, verificou que a empresa efetuou o pagamento de custos para vários empregados e para um dos sócios, como também arcou com despesas médico-hospitalares realizadas em nome de empregados e seus dependentes, conforme espelham as notas fiscais anexadas aos autos. Salienta que tanto os custos como as despesas médicas foram pontuais, restritas a uma parte de segurados, o que caracteriza os valores despendidos como salário de contribuição. Nessa mesma linha, lançou contribuições incidentes sobre valores considerados como prolabore indireto pago aos sócios, equivalentes a investimentos realizados em imóveis de propriedade dos mesmos, em valor correspondente ao custo líquido de 2 obras de construção civil aferido pelo sistema ARA. Ressalta que diferenças de contribuições decorrentes da regularização das obras mencionadas estão sendo exigidas na notificação que a gente julgou um pouco antes. Aí aqui ele traz toda a questão, mais uma vez, das obras, que já li naquele processo que julgamos anteriormente. A contribuinte, regulamento firmado, apresentou impugnação, foi proposta a resolução, para que a fiscalização intimasse a empresa para apresentar os contratos de prestação de serviços médicos celebrados com as entidades emitentes das notas fiscais trazidas aos autos, todos os contratos de aluguel, comodato, arrendamento, referentes aos imóveis onde foram edificadas as obras aqui descritas, e o seu plano de contas contábeis. Solicitou-se ainda a manifestação da autoridade lançadora quanto
os documentos trazidos em defesa, devendo-se pronunciar sobre a conformidade dos lançamentos constando de razão com as normas que regulamentam a matéria. Foram acostados aos autos contratos de locação, o plano de contas e os contratos de prestação de serviço. Informação às florestais, auditora designada para a realização da diligência, esclarece que a obra SEI no final 76 está contabilizada na conta ativo diferido, ao total diferido permanente com a obra final 75, está contabilizada na conta ativo diferido permanente, construção e andamento Fabriciano. Abstém-se, no entanto, de emitir seu entendimento sobre demais pontos da diligência requerida. Por sua vez, a DRJ de BH entendeu por bem julgar procedente do lançamento, mantendo a integralidade do crédito tributário. Regulamento intimado e conformado com essa decisão, a recorrida apresentou recurso voluntário, procurando demonstração de procedência, que aqui diz: a deficiência do MPF está baseada em provas frágeis, prolabore remuneração indireta em relação às obras realizadas nos imóveis dos sócios, arbitramento da obra de acordo com a ARO, despesas com custos e médico-hospitalares de empregados e sócios. Por fim, requer o conhecimento e provimento de recursos, não há apresentação de contra-razões, é o relatório. Tá? Mais uma vez aqui eu faço a delimitação da LIDE, mais uma vez em relação ao MPF, eventual vício, eventual questionamento do MPF, e já passo direto para o mérito. O primeiro ponto abordado no mérito é em relação ao prolabore. A recorrente afirma ser irregular o lançamento, né, por não existir qualquer irregularidade nos registros contábeis, assim como nos recolhimentos tributários efetuados. Né. Melhor sorte não resta ao contribuinte, senão vejamos. O presente auto de infração por descumprimento da obrigação principal validade. Aí eu cito aqui o artigo 37 da Lei 8.812. E digo, mais a mais, o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento de encontros imaculados por vício e sua formalidade, escorando seu pleito em simples razoáveis provido de demonstração do sustentado. Cito aqui o artigo 33, que foi usado no ARO. Aí digo, pois bem, o fiscal foi por mais incisivo, cuidadoso, é que eu colaciono a questão das obras, como fiz já no voto anterior, que as obras realmente foram realizadas nos imóveis dos sócios, e isso o fiscal considerou como pagamento indireto, de prolabore. E digo aqui que não merece reparo a decisão de piso, nem tampouco o lançamento. Quanto à despesa médica, os valores pagos a título de despesas médico-hospitalares, os argumentos expedidos pela defesa não encontram fundamentos capazes de desconstituir o lançamento. A Lei 8.212 de 91, mediante disposição dos artigos 11, 22 e 21, entre outros, traz a de contribuição em comento sobre o salário e contribuição definido dessa forma diversos salários regrados pela CLT. Eu trago aqui e vamos passar. Pois bem, em série de diligência foram juntados aos autos contratos de prestação de serviços de natureza ocupacionais, tais como serviço de elaboração de PCMOS, PPRA, PPP, firmados com empresas GV, Clínica Ocupacional, e Mestre, Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho, bem como contratos relativos a plano de saúde contratados com a empresa Santa Rosália Saúde e com a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Graças, Ospemed. O lançamento combatido refere-se às notas fiscais emitidas pela empresa Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças e pela empresa Fisioterapia Neuma Quem Limitada. Logo, a exceção do contrato celebrado com a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças Limitada, os demais contratos trazidos aos autos não guardam qualquer relação com os valores lançados, ora questionados.
Possuante os serviços prestados pela Fisioterapia Neumann e Ken Limitada, o contrato solicitado não foi apresentado, assim como nenhum outro documento, além das 3 notas fiscais no valor de R$ 240 cada uma, emitidas nos meses de março, maio e junho de 2003, que constam dos autos. Os pagamentos não denotam uma continuidade que pudesse sugerir um plano de cobertura a todos os empregados. Ao contrário, sugerem pagamentos de natureza pontuais e esporádicos. Já em relação aos valores pagos pelos serviços prestados pela Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças, observe que as notas fiscais, são 2, foram emitidas num único mês, ou seja, junho de 2003. Não havendo outros valores apurados pela fiscalização, o contrato juntado às folhas, que aqui não pus, mas foi juntado, traz o campo do contratante não preenchido e não se encontra completo, faltando-lhe a parte final, onde seriam apostas as assinaturas do contratante, da contratada e das testemunhas. Na mesma linha, apresenta-se o documento de folhas tais, denominado aditamento contratual. Não discrimina as partes nem possui elementos que os vinculam ao suposto plano de saúde contratado, na forma em que apresentados, o valor probante de tais documentos fica prejudicado. Destaque, restando claro que a assistência médica não abrangeu a totalidade dos empregados, as alegações da recorrente não merecem prosperar, integrando a base de cálculo das contribuições e os valores pagos a título de despesas médicas prestadas. Despesas com instrução, curso de capacitação. Aqui eu trago a legislação. Onde eu venho. Trago a legislação, artigo 28 da Lei 8.812, bem como a Lei 12.513. E digo, não obstante a lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do mencionado dispositivo legal pela Lei 12.513 foi de grande importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada. A nova legislação modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados. Referida exigência poderia muitas vezes ser inexequível, vez que os empregados poderiam ter perfis distintos e não estarem aptos a usufruir do benefício concedido pela empresa em igualdade de condições. Ressalto que o artigo 111 do CTN manda interpretar literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a isenção. Contudo, como muito bem delineado pelo ilustre conselheiro Cleberson, no acordo 2401004745, o legislador não quis impedir a hermenêutica de utilizar os demais critérios de interpretação, se não vejamos, transcrito que disse o Dr. Cleberson. Assim sendo, o fato da acusação fiscal ser única e exclusivamente por não ter a empresa oferecido os cursos a todos os funcionários, entendo que este fato exclusivamente não pode servir de óbice para a aplicação da norma isentiva ao vertente caso. Diante do exposto, entendo que o custeio com a educação atendeu à finalidade da norma isentiva, razão pelo qual deve ser excluída a base de cálculo pré-relançamento. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário no método da imparcial provimento apenas para excluir da base de cálculo os valores referentes às despesas com instrução, ou seja, os cursos. Antes da gente discutir esse processo aí, eu vou ter que liberar a Regina. Então, vamos encerrar a gravação por hora, vamos fazer um intervalozinho de 2 minutos também, e aí a gente retoma a tradução, ok? Regina, pode encerrar.